continuar com as perguntas. Perguntas não, né? Essas preposições, né? O que é que o budista faz em situação X ou Y, que a gente estava fazendo semana passada, né? Então, a gente não conseguiu acabar com todas as que foram enviadas. Vamos ver se a gente acaba hoje. Então, vamos lá. O que um budista faz quando em seu coração existe devoção, afeição por seres vinculados a outras religiões? Mas o que você quiser fazer, eu acho que eu entendo do ponto de vista da gente ter apreço pela bondade, ter apreço por pessoas nobres, né? Eu não acho que seja algo negativo, né? Ter respeito por pessoas sábias, ter respeito por pessoas nobres, né? Não me incomoda isso. Lembre-se sempre, né? O budismo não é uma religião como as outras que existem. Não há uma exigência de filiação, exigência de exclusividade. Você não pertence ao budismo nunca, sabe? Você nunca pertence ao budismo, ao contrário. O budismo pertence a você, sabe? Você é que pratica o budismo, e não o contrário, né? Então não tem nenhuma obrigação de, sabe, você está sendo desleal, você vai queimar no inferno porque você, sei lá, fez reverência a sei lá o quê. Não tem nada disso, né? Na época do Buda, as pessoas eram da religião, em geral, né, que a gente vê os reis, né, que eram discípulos do Buda, todos eles eram da religião Brahmani, né? Então, mesmo eles sendo discípulos do Buda, algum deles ainda sendo sotapannas, tendo alcançado estágio de iluminação, quando eles faziam cerimônias, elas faziam dentro da religião Brahmani, né? Então eles não tinham nenhuma briga assim, você só pode, você agora é budista, você não pode mais participar dessa cerimônia. É costume do país, né, na época da colheita, fazia uma cerimônia de reverência a Brahma, né, e pedia bênçãos para que a colheita seja frutífera, etc. A única coisa que o Buda dizia é não mate, né, porque ele tinha os costumes de matar seres, matar animais, né, matar ovelha para oferecer para os seres celestiais, para que eles dessem as bênçãos deles para os seres humanos. Matava vaca, matava ovelha, matava porco, né? Isso o Buda criticava, né? Mas ele, em vez de falar não faça cerimônias, ele falava, em vez de oferecer a morte de um ser, ofereça manteiga, ofereça comida, assim, né? Não coisas, em vez de oferecer a morte de um ser, fazer a oferência com comida, com frutas, ou com atos de bondade, né? Fazer uma boa ação, uma caridade, e oferecer os méritos para esses seres celestiais, etc., né? Então ele não era contra as pessoas terem reverência por deidades de outra religião. Ele simplesmente falava, não cometa mau karma, né? Não mate, não... Só isso, né? Não tem... As pessoas, de novo, as pessoas sempre tentam encaixar o budismo na ideia comum que elas têm de religião, né? E não é, né? Não se encaixa, né? Então eu não vejo problema nenhum. Na minha opinião, não tem problema nenhum. É normal. O que um budista faz para retribuir as pessoas queridas e bondosas consigo, especialmente o pai e a mãe? Seja uma boa pessoa, né? Esteja atento, né, a eles, veja se estão precisando de alguma coisa. Normal, né? Sabe, se você tem amizade por alguém, essas coisas são normais, não precisa ficar fazendo planos a respeito. Basta você ter bem-querer e amizade por alguém. E quando você interage com aquela pessoa, fica óbvio, né, que você tem amizade por elas, não precisa de nada especial, né? Faz aquilo que a sua amizade, o seu bem-querer mandar, né? Se tiver vontade de fazer algo para eles, faz. Se tiver vontade de comprar um presente, compra. Se quiser vontade de ajudar eles, você ajuda. Não precisa, isso não tem nenhum segredo, não tem uma técnica para isso. O segredo para isso é ter bem-querer, ter amizade. Quando você tem bem-querer, você tem amizade, naturalmente você começa a fazer esses gestos de bondade, gestos de amizade, né? Não tem nenhum segredo, não tem nada a ver com ser budista, isso tem a ver com ser uma pessoa normal, né? O que um budista faz para reparar más ações passadas, agressividade, ofensas, auto-engano, etc., não tem muito que você possa, em termos de karma, né? As pessoas, não sei se é essa a pergunta que a pessoa está fazendo, né?
Mas algumas religiões, inclusive algumas seitas budistas, né, mais modernas, né, tentam vender a ideia de que você pode desfazer um karma, né? Mas o próprio Buda dizia que não tem como desfazer um karma. O karma feito, tá no passado, você não tem como voltar no passado e desfazer aquilo, já era, tá feito, né? Em geral, o que se faz, né, sabendo que você realizou um mau karma, você faz um esforço, né, de realizar bom karma, né, para que compense, né, a existência do outro, né? Por exemplo, né, você tratou mal as pessoas no passado, né? Em geral, qual é o resultado desse mau karma, né? O resultado desse mau karma, as pessoas não gostam de você, né? Então você faz um esforço extra para tratar bem as pessoas de agora em diante, né? Para que então as pessoas passem a gostar de você, né? Ou então, né, quando, numa como é que chama isso? Né, a atmosfera tem um outro nome para isso. Numa dimensão mais assim mística, né? Supondo que numa vida passada você agrediu pessoas, né? Aí nessa vida o karma, supondo que esse karma for dar resultado nessa vida, o resultado desse karma vai dar, você vai sair na rua e uma pessoa vai te agredir, né? Só que também numa vida passada ou nessa mesma vida você fez boas ações, você fez amizade com as pessoas, tratou bem delas, cuidou delas, ajudou elas, né? Aí quando vem esse mau karma dar frutos, né, a pessoa vai te agredir na rua, outras pessoas vêm e te ajudam, né? Proíbem, falam, não batam nele não, defendem você, né? Ou te ajudam de alguma forma para tipo uma coisa meio que compensa a outra, né? Então o que você faz bons atos, né? Você faz bons atos, boas ações, né? Mas não a ideia de fazer ritual, principalmente o pessoal, mesmo na Tailândia, né, o pessoal tem muita assim superstição, tem muita tradição de rituais mágicos, né? Você vai literalmente é como se fosse uma magia negra, né, que também existe no Brasil, né? Que não está necessariamente vinculada diretamente a uma religião ou outra, é uma coisa meio genérica assim, mas meio que se atrela também, né, às demais religiões, né? Então eles vão lá e faz ritual para limpar o mau karma, mas segundo o Buda isso não existe, sabe? O que foi feito foi feito. Agora o que você pode fazer é fazer boas ações, né, para que essa boa ação consiga aliviar o peso das más ações que você fez no passado, né? E, claro, né, ciente disso, você também para de fazer más ações, né? E quando uma má ação der resultado, você aguenta, né? Você aceita, esse é meu mau karma, né? Se você tiver alguma forma saudável, né, de aliviar os sintomas daquela má ação, você faz. Mas você não deve fazer mais mau karma para tentar fugir do resultado de uma má ação que você fez no passado, né? Então, sei lá, a pessoa, por exemplo, fez um mau karma de tal maneira que agora ela sente muito desconforto físico ou emocional, né? Aí ela já sei, vou beber álcool, vou usar drogas, porque assim eu evito ter que sentir essa sensação desagradável. Mas você está fazendo mais mau karma ainda, né? Você está apenas trocando o mau karma pelo outro, está aumentando a quantidade de mau karma. Chega uma hora que não tem droga e álcool que vá conseguir. O karma fica tão pesado que não tem como você segurar isso usando drogas e álcool, sabe? Você vai vir tudo de uma vez só e não tem como escapar, né? No mínimo, na hora da morte, né, você não vai ter mais corpo para beber álcool e usar drogas. Você vai estar totalmente exposto a toda aquela feiura que você foi acumulando ao longo dos anos, né? Então não tem como fugir de maneira indefinida, né? Então quando tem algum mau karma assim que não tem realmente como resolver, se você for tentar achar forma de aliviar esse mau karma, procure formas saudáveis, formas que não são mau karma. Procure coisas saudáveis a fazer, né, que ajudem a aliviar aquele mau karma, mas não caia de novo na armadilha das más ações, né, que só piora as coisas ainda mais, né? E no último caso também aguentar é excelente, viu? É uma excelente prática. Você senta e aguenta, né? Com a mente tranquila, simplesmente aceita, aprende a ter paciência, tolerância, aceita, né? Respira, deixa essas coisas chegarem, não tenta bloqueá-las, aceita a presença delas, aguenta a permanência delas e experiencia o esvanecer delas, né? Porque mesmo as coisas ruins também surgem e desaparecem, né? Então essa é uma prática excelente, viu? Quem quiser experimentar, eu recomendo muito.
O que um budista faz quando, para tentar resolver um problema, sua ação pode aumentar o conflito com outros e sua inação pode causar danos a si próprio? Esse é até o tema que o Adyanchara estava dizendo na palestra de ontem, né? As pessoas não entendem a si mesmo como gente, né? Ela sempre acha, quando fazer algo de bom, é sempre os outros. Si mesmo parece que não é uma pessoa, né? Então, quando ela tem que fazer algo para... sempre preocupado com os outros, mas nunca se preocupa consigo mesmo, né? Como se nós mesmos não fosse um ser humano, né? Não fosse uma pessoa, né? Então, não existe isso, sabe? Não tem como você fazer boas ações para os outros e não cuidar de si mesmo, sabe? Você tem que fazer algo que é bom para ambos, né? Na medida do possível, né? O ponto em que há uma separação aí, né? É quando você não tem como resolver o problema dos outros, né? E principalmente se o problema dos outros é algo que vem da própria má ação deles, né? Então, se você tem como fazer algo que é bom para si mesmo e bom para os outros, você faz isso, né? O que é bom para ambos, bom para si mesmo e bom para os outros. Agora, quando não tem essa opção, sabe? Geralmente a situação as pessoas agiram mal, agora elas vão experienciar o resultado desse karma ruim que elas fizeram, né? E eu não vejo como aliviar o sofrimento delas sem prejudicar a mim mesmo. Nesse caso, você cuida de si mesmo e deixa as pessoas em paz. Deixa elas carregar o karma delas, sabe? Sabe que na regra monástica existe uma regra que proíbe os monges de matar, né? Qualquer ser humano, qualquer ser vivo, né? A gente não pode matar em hipótese alguma, em situação nenhuma, justificativa alguma, né? Os monges, né? Os monges, não os leigos, estou falando dos monges. E curiosamente, nessa regra, a inação não é uma ofensa a essa regra, né? Por exemplo, se eu vejo uma pessoa se afogando e eu não entro para salvar aquela pessoa, isso não é mau karma, isso não é não é o equivalente a um assassinato, por exemplo. Eu não tenho obrigação de salvar os outros, sabe? Mas eu não posso ir lá, né, e empurrar a cabeça da pessoa para fora, né? Ou mandar a pessoa entrar na água sabendo que ela vai se afogar, né? Então você não tem a obrigação de se colocar em risco para ajudar os outros, né? E mesmo que venha alguém, sabe, supondo que venha uma segunda pessoa falar, olha, eu vou entrar ali e vou salvar aquela pessoa. Se eu falar para ela, não faça isso, a água está muito forte, você vai morrer, né? Eu impedir ela de pular na água para salvar aquela pessoa também não é equivalente a matar aquela pessoa, né? Então, a inação não é sinônimo de agredir os outros, né? Ao contrário do que muita gente fala hoje em dia, né? Fala, inação, você está então encorajando as pessoas a fazer maldade. No budismo não enxerga assim, o Buda não enxergava assim, não. Você tem total direito de resguardar a si mesmo. Você não tem obrigação de deixar os outros definirem o que você tem que fazer. Principalmente quando é por má ações, sabe? Então, eu acho muito importante não deixar a má ação alheia definir o que é que você deve ou não deve fazer, sabe? Eu acho que realmente quando as pessoas agem mal, eu não tenho obrigação nenhuma de ir lá e segurar o cocô delas, sabe? Se elas fizeram cocô, elas vão ter que sentir aquele cheiro fedorento elas mesmas, né? Se houver uma forma de ajudá-las, né, que não me prejudica, eu posso ajudar, porque também é bom, né? Uma boa pessoa sente alegria em ajudar, né? É comum, né? Não é uma questão de dever, não é uma questão de obrigação. É apenas normal, sabe? Se você é uma boa pessoa, você sente prazer em ajudar as pessoas. Se você vê uma situação em que você consegue ajudar os outros sem se prejudicar, por que não fazer? É tão agradável, é tão divertido, né? Eu gosto de fazer amizade com as pessoas, eu gosto de vê-las bem, né? Então, se eu vejo uma oportunidade de ajudar as pessoas sem me prejudicar, eu prontamente ajudo, porque eu gosto. Não tem nenhuma questão de dever, de obrigação, foi mandado por Deus. É porque é assim mesmo, as pessoas normais, as pessoas boas fazem isso, é comum para elas, né? Não precisa fazer muita onda a respeito e tentar criar uma história ao redor.
Simplesmente porque é divertido, eu gosto de fazer, eu gosto de ajudar as pessoas, é divertido, eu me sinto bem fazendo isso, né? Mas não há obrigação, e ninguém tem o direito de exigir nada de mim, né? Eu penso assim, né? Ajuda você pede, você não exige. Ninguém tem direito a exigir ajuda. As pessoas têm direito a pedir ajuda. Isso é um direito normal. As pessoas podem pedir ajuda. Ninguém tem direito de exigir ajuda, né? Ajuda é que nem amor, né? Você não tem como exigir amor. A pessoa te ama ou não, você não tem como obrigar a pessoa a te amar, né? Eu acho até coisas como respeito, sabe? Você deveria conquistar o respeito de alguém, não exigir o respeito de alguém, né? Mas aí eu entendo também, né, que você pode ter, dependendo da situação, faz sentido você exigir que a pessoa te respeite, né? Também eu acho que tem um espaço para isso também, né? Mas tem certas coisas que não tem, né? Não tem como você exigir amor, né? E ajuda também, eu não penso, por exemplo, quando a gente pensa em termos de governo, você não tem que pedir ajuda ao governo, você tem que exigir, e você não exige ajuda do governo. Você exige que ele cumpra o papel dele. Você pagou seus impostos, outras pessoas pagaram os impostos, use esse dinheiro da maneira correta, né? Não é questão de exigir ajuda, exigir que ele cumpra o papel dele, só isso. É que nem um serviço, sabe? Você comprou um serviço, você tem que prestar o serviço. Então não é uma questão de exigir ajuda do governo, você tem que exigir que ele realize o papel dele, né? Agora, com relação às pessoas, você pode pedir ajuda, né? Não exigir ajuda. Então, eu acho que se você enxerga uma forma de ajudar os outros sem se prejudicar, você ajuda, né? Se você tiver vontade, você não tem obrigação, mas se você tiver vontade, eu digo que é vantagem para você. É algo bom, é bom ajudar os outros. Mas se você vê a situação, você não tem como ajudar os outros sem se prejudicar, então deixa as pessoas em paz, deixa as pessoas enfrentarem o karma delas. Isso também não é ruim. As pessoas enxergar os resultados, experienciar o resultado do karma delas não é ruim. É comum e às vezes é muito benéfico para elas também. Então, eu digo isso, né? Se você puder ajudar, você ajuda. Se não puder ajudar, ajuda, tudo bem. Quais formas auspiciosas mais meritórias de um budista doar seus bens quando não possui herdeiros necessários e tem o suficiente para si? Você deve doar considerando 3 itens, né? Considerando a sua intenção de doar, né? Considerando o item que está sendo doado, né? o objeto, né, que está sendo doado, a utilidade do que está sendo doado, a qualidade daquilo que está sendo doado, né? A qualidade física, né? E também, em terceiro ponto, o resultado, né? Quão benéfico vai ser essa doação, né? O motivo desses 3 itens, porque o ponto central disso é quanto mais felicidade você sente em doar algo, mais mérito você faz, né? Mérito, na verdade, quando a gente fala mérito em termos de doação, é esse bem-estar, essa felicidade, esse deleite que surge em doar, né? Para uma pessoa inteligente, né? Você só vai sentir as coisas que trazem felicidade para uma pessoa inteligente, né? Sempre lembre-se desse pequeno adendo que na verdade é muito importante, né? Para uma pessoa inteligente, o que traz felicidade ao fazer uma doação é a minha intenção em doar, a utilidade do que eu estou doando e o benefício que aquilo traz. São esses 3 itens, né? Então você pensa nesses termos, né? Onde que eu me sentiria feliz doando? O que é que, né? Dinheiro é uma coisa que é muito... Ele é flexível, né? O dinheiro pode se converter em qualquer bem material, né? Então, você doa dinheiro é algo realmente... né? Ele é muito flexível, então ele sempre pode ser benéfico, né? Agora, tem esse problema de que o dinheiro é meio vago, né? Ele tem esse benefício, né? Dele ser tão flexível, né? Ele pode transformar em algo benéfico muito facilmente. Mas, por outro lado, ele é meio vago também, né? Em geral, se você puder doar o item em questão, em vez de doar dinheiro, eu recomendo, né? Porque dá uma sensação diferente, sabe? Em vez de a pessoa por exemplo, você vai ajudar uma obra de um hospital, em vez de doar dinheiro, porque também quando você doa dinheiro, você fica sempre desconfiado. Será que eles vão usar bem esse dinheiro? Será que eles comprou mesmo? Será que eles, sabe? Sei lá, sempre gera uma desconfiança, né? Mas se você, por exemplo, em vez de doar dinheiro, você compra o cimento, compra 50 sacos de cimentos e manda entregar,
e vai lá no dia que eles entregam, vai lá e recebe, vai lá, assina, né, para ver o cimento ser entregue e tal. Esse tipo de coisa realmente potencializa ainda mais essa felicidade de ajudar as pessoas, né? Então eu recomendo sempre que é possível, doe, né, o item em questão, né? Mas se você tem confiança na pessoa, tem confiança na entidade que está doando, que ela vai fazer bom uso daquele dinheiro, pode doar em dinheiro mesmo, não tem problema. Se você tem realmente confiança neles, tudo bem. Eu acho que também traz a mesma felicidade e realmente é muito útil, né? O dinheiro ele pode ser convertido em qualquer outro benefício que seja necessário, né? Então ele é realmente algo muito útil de ser doado. Então é isso, né? Você doa algo com boa intenção, com boa vontade, doa algo que é útil e doa de maneira que seja bastante benéfico, né? Procure potencializar o máximo possível, né, o benefício daquilo que você doa, né? Então doa para algo que vai, por exemplo, que vai durar muito tempo, né? Às vezes tem alguma entidade que está precisando muito de ajuda, mas você olha a situação, isso aqui está muito instável, eu acho que isso aqui vai falir. Aí tem uma outra entidade que também precisa de ajuda, mas você vê que já é algo estabelecido, que já é bem fixado, é algo que você vê que vai durar muito tempo, talvez valha a pena doar mais lá, né? Ajudar a construir um dormitório no orfanato, né? E vai ser uma coisa que você vê que vai persistir durante muitos anos, vai ser benéfico durante muitos anos, né? E assim, esse tipo de coisa, né? Você procura maximizar o benefício daquilo que você doa, né? Então, dito tudo isso, né, é dito, né, o Buda entende, né, que o Dharma é a coisa mais benéfica que existe no mundo, né? Então, se você ajuda alguma entidade que ajuda a propagar, ajuda a ensinar as pessoas o Dharma, ajuda a propagar, preservar o Dharma, é algo realmente muito benéfico também, né? Mas aí fica a critério. Se você, por exemplo, entre doar para um orfanato e aquilo te dá felicidade, fica muito feliz e fica contente, satisfeito em ter feito isso, e doar para um mosteiro. Mas quando você doa para um mosteiro, você não sente essa mesma felicidade, doe para o orfanato. É importante você se sentir feliz, você se sentir satisfeita, né? Se você sente mais felicidade doando para um grupo de Dharma, para uma instituição religiosa, então vai em frente. Agora, se você sente mais felicidade ajudando uma outra obra social, doe para aquilo. É importante você se sentir feliz, mais do que qualquer outra coisa. Qual a melhor forma de integrar o elemento místico e prática devocional como leiga no budismo? Eu acho que é importante... depende da sua inclinação, sabe? Você não entenda que não é uma obrigação. Em primeiro local, não é uma obrigação, mas também não é proibido, né? Se você tem inclinação a esse tipo de prática, então pode fazer à vontade, né? Apenas mantenha... Eu acho que um bom parâmetro é mantenha o bom senso, sabe? Não jogue fora o bom senso, né? Não... Né, por exemplo, um exemplo de como... Eu sei, é meio ridículo, mas quem mandou você vir assistir palestra de monge brasileiro? Vai ter que ouvir esse exemplo ridículo, né? Uma época que eu estava morando com Lompoc também, né? Então lá eu tive contato com um monte de coisas diferentes, né? Eu fiquei, assim, uma época assim, bem empolgado com essas questões mais místicas e tudo mais, né? Por boas razões, né? Não pense que é apenas por bobagem minha. Na verdade, eu tinha muitas boas razões para né? Eu saí de um lado assim, de ceticismo extremo, cair numa fé extrema também, né? Que foi... não é muito a minha praia, eventualmente eu consegui achar um ponto médio, mas tem uma certa época que eu realmente fiquei muito empolgado com essa questão mais mística e tal, por boas razões. Mas aí eu lembro um dia, eu estava limpando a imagem do Buda, né? Estava lá limpando a imagem do Buda, e tinha que limpar a bunda da imagem, né? Que tava passando um pano, né? Eu falei, cara, mas eu acho que limpar a bunda da imagem deve ser ofensivo. Eu falei, peraí, isso é uma imagem. Comecei a brigar com mim mesmo, num lado da minha cabeça eu queria, não, eu não posso ofender o Buda, eu não posso passar um pano na bunda do Buda. Aí pro outro lado, meu, para de ser burro, isso é uma imagem, isso é feito de metal, larga de ser burro, limpa o negócio aí. Então você tem que manter esse bom senso, sabe? Você não pode deixar esse misticismo, essa crença fazer você perder o bom senso. Você tem que ser capaz de, peraí, que isso é besteira, vamos parar com essa bobagem, né? Bom senso é muito importante, você não deve jamais abrir mão do bom senso. Na medida que você consegue conciliar bom senso com essa crença, com essa fé mais mística, né?
pode fazer à vontade, né? Pode fazer recitar cânticos, pode fazer atos de caridade. Eu acho que o muito importante é isso, sabe? No budismo, a gente não tem muita fé, a gente não encoraja muita fé em rituais místicos, né? O que a gente tem fé é em boas ações, né? A coisa que mais assim assemelha a essas fés, esses rituais, né? A gente sempre, na Tailândia, as pessoas sempre, todo ritual de trazer boa sorte, sempre tem como base boas ações, né? Você faz uma doação, você faz uma caridade. Por exemplo, uma crença muito comum na Tailândia, a pessoa vai no mercado, compra peixe que está vivo, leva até um lago e solta aqueles peixes. Isso é uma crença que eles têm de estender a sua vida. Sabe? Você quer viver mais anos, você vai, compra um animal que vai ser assassinado e solta aquele animal. Compra uma galinha, compra um touro. É muito comum, por exemplo, no Brasil não tem, né, os, como é que chama, búfalos, né? Mas supondo uma vaca ou um boi que já está velho, né, um cavalo que já está velho, ele sabe que ele vai ser morto, né? Você vai lá, olha, me vende esse cavalo velho, me vende essa vaca velha. Aí você coloca aquela vaca no seu terreninho e ela vive a vida dela, sabe? Até o fim ali. Então você evita que ela seja morta. E isso eles acreditam, né? Eles fazem uma cerimoniazinha também, né? Eles fazem essa ação, né? Compra, aí faz uma cerimônia, recitam uns cânticos e tal, que é uma forma de... Aí entra esse lado mais místico, né? Mas a base é sempre isso, sempre boas ações, né? Quando eles fazem uma cerimônia para abençoar a casa deles, eles fazem uma boa ação, fazem uma doação. E aí aquela doação é dedicada ao bem-estar daquela família, daquele lar, etc. Então existe uma forma assim, né, de usar esse instinto, né, místico que os seres humanos têm, né, de maneira a fomentar boas ações, coisas saudáveis, né? Não faça cerimônias assim simplesmente místicas. Eu acho que é um desperdício total, né? E ainda mais quando as pessoas fazem cerimônias que envolvem más ações, matar seres vivos, destruir, sabe, uma coisa que poderia ser útil, a pessoa vai lá e taca fogo naquilo. Algumas culturas têm isso, né? Você, sei lá, constrói um negócio e taca fogo naquilo que é para, sei lá, uma oferenda para os deuses, né? E aí você, sabe, imagina, você pega um carro novinho e taca fogo no carro que é para oferecer o automóvel aos deuses. Isso é muita burrice, né? A gente não pode fazer isso, né? Então mantenha o bom senso, né? Se possível, vincule esses atos de cerimônia e tal com boas ações. Acho que é a melhor coisa fazer isso. Assim com certeza é útil, né? E mantenha o bom senso. Qual a melhor forma de mediar conflito para um budista? Eu acho que... Eu não sei. Eu sou monge, então a minha tendência... Eu tô nem aí remediar para ninguém, não. Eu já parei de mediar. Já. Aqui no bairro mesmo, às vezes as pessoas tentam me arrastar para alguma briga que eles têm. Eu parei. Antigamente eu até fazia, hoje eu parei. Chega. Porque as pessoas ficam sempre arrumando briga, não tem cuidado em conversar uma com a outra, não tem educação em falar uma com a outra. Ficam achando defeito em coisas mínimas, coisas bestas, aí vira um conflito e depois joga no meu colo para eu resolver. Eu não. Chega, parei já. Não faço mais isso não. Agora, eu diria, seja um bom amigo, né? Seja um bom amigo para ambas as partes, né? Seja um bom amigo para ambas as partes, dê bom conselho para ambas as partes. Eu acho que é isso, né? Tente ajudar ambas as partes a abandonar aquele conflito, né? Tenta ajudar. Você tem que primeiro se fazer um bom amigo para ambas as partes, de forma que elas confiem em você, na sua boa vontade, e aí se dá conselho para que elas abandonem aquele conflito, né? Mas, de novo, né? Burrice das pessoas é algo muito forte, não tem como você querer resolver tudo também, né? A gente também tem que ter um pouco de humildade, né? E falar, as quilessas não são fracas, né? Não pode ter muita... Tem que estar disposto a aceitar, a fazer esse tanto, né? Não dá para carregar todo mundo nas costas, não dá para resolver os problemas do mundo, né? Tem que saber também recuar quando é hora de recuar, né? O que um budista faz diante da manifestação espontânea de poderes psíquicos? Há algum caminho dentro do budismo para lidar com isso pessoalmente? A exemplo dos médios que desenvolveram no espiritismo.
Eu acho que um budista faz perante isso é ficar muito desconfiado, né? Porque existe isso? Provavelmente sim. Agora também existem muitos problemas psiquiátricos, problemas de desarmonia da mente, imaginação fértil, realmente desarmonia da mente que faz a pessoa experienciar coisas que ela começa a acreditar que aquilo é verdade. É muito mais comum do que poderes psíquicos são problemas psiquiátricos. 99% das ocasiões são problemas psiquiátricos e não poderes psíquicos, né? As poucas vezes que são poderes psíquicos, não tem muito a ver com o budismo, isso não serve como prática, não serve como caminho. Isso, em geral, a pessoa só alimenta ainda mais o ego da pessoa, né? Então não tem nenhum benefício real em fazer isso, né? Se eu sofresse desse tipo de problema, eu ia simplesmente ignorar e manter a minha mente no que é importante, né? Que é o aqui e agora, né? Aqui e agora é importante, vencer o desejo, a aversão, a ignorância, isso é importante. Poder, sei lá o quê, ver o futuro, ver o passado, falar com isso é tudo... não tem muito valor, em termos de reduzir, né, trilhar o caminho para a eliminação, não tem valor nenhum, não ajuda em nada, na verdade. Só atrapalha ainda mais, né? E sendo que em 99% dos casos não é poder psíquico nenhum, é apenas imaginação, é apenas alguma desarmonia da mente da pessoa. Eu ficaria muito desconfiado e muito cético a respeito, né? Se eu tivesse isso, eu simplesmente ia ignorar e tentar continuar com a minha vida, não esquentaria a cabeça com esse problema, com esse assunto, né? Não há nenhuma prática que encoraje é normal, né? Conforme os monges praticam, mesmo as pessoas normais praticam mais meditação, é comum elas começarem a experienciar certas coisas diferentes, né? Mas, em geral, isso é feito dentro de um contexto onde há muita disciplina, muita humildade, muito respeito, muita desconfiança, tem uma noção muito clara de como isso é perigoso, olha esses fenômenos com muita desconfiança, mantém o ego no cabresto, sabe? Tem que ser, quando esse tipo de coisa começa a acontecer, tem que ser ainda mais rigoroso com o ego, não deixar a vaidade se estabelecer em lugar nenhum, é ficar ainda mais perigoso. Tem sempre essa visão, isso é um perigo, né? Isso é um perigo, isso é algo perigoso, terrível. Tem que ficar muito, muito atento com isso, senão isso vai me levar a regredir, né? Então não é visto com bons olhos, não é encorajado. Infelizmente ocorre algumas vezes, aí você tem que lidar com isso com muito cuidado, muita disciplina, né? Muitas histórias de pessoas que experienciam isso e perdem completamente o caminho, né? Muitas histórias assim, monges e leigos também, né? Então não é visto com bons olhos, não é encorajado, existe, e aí quando existe tem que ser lidado com muito cuidado, com muita desconfiança. O que a budista faz quando está numa situação em que um direito humano está sendo violado na sua frente? Faz o que o seu coração mandar, né? Seu coração como é que chama? É um concílio, né, entre coração e intelecto, né? Vê o que o intelecto diz, vê o que o coração manda e você age, né? Você pode decidir interferir se você vê que há um perigo para si mesma, né, e você não estiver disposta a se expor a esse perigo, então você não faz nada, né? Ou talvez chama a polícia ou tenta buscar ajuda, né? Mas se você vê uma forma tranquila de interferir, né, evitar que aquilo ocorra, né, e você sentir vontade de fazer isso, vá em frente e interfira, né? Você não tem obrigação de interferir, mas é normal que uma pessoa boa vá querer ajudar. Uma pessoa boa se sinta incomodada, né, em ver alguém sendo agredido ou algo do tipo. Mas interfira com inteligência, né? Não se bote em risco, né? Procure uma forma inteligente de interferir, que você não resolva um problema e crie outro, né? Então, de novo, as pessoas nunca entendem a si mesmo como gente, né? Então elas ajudam os outros, aí elas mesmas sofrem, então, em consequência. Elas ajudam os outros, mas prejudicam a si mesmas. Elas não entendem que eu mesmo sou uma pessoa e que eu também mereço ser resguardado, né? Então tente fazer algo que é bom para ambos, não prejudica a si e ajuda aquela outra pessoa. Se você não encontrar um jeito de fazer isso, né? Às vezes até você, sabe, se você não encontra um jeito de ajudar aquela pessoa sem se colocar em risco, né?
Você às vezes espera aquilo parar, né? Aí você vai lá e tenta pelo menos ajudar pós, né? Depois que aquela pessoa sofreu aquela agressão, pelo menos você não conseguiu impedir que aquela agressão ocorra, você vai lá e dá um auxílio para a pessoa, depois que ela foi agredida, né? Tenta ajudar ela, né? Tenta aliviar um pouco o sofrimento dela, dar um pouco de alento a ela, encoraja ela a buscar a polícia, encoraja ela. Que algumas situações só a pessoa que sofreu a agressão realmente tem poder para resolver o problema, né? Então tem coisas que realmente, por exemplo, em caso de violência doméstica, né? Só a pessoa que sofre violência tem o poder de fazer isso. É difícil você de fora conseguir, né, interferir nesse processo, né? Então às vezes você tenta conversar com a pessoa, né? Tenta encorajar ela, tenta dar conselho, tenta dar um suporte para que ela se sinta segura o suficiente, né, para buscar, né, os seus direitos e assim por diante. Depende da situação, né? Você tem que agir com bom senso e inteligência, né? Mas não tem uma obrigação de fazer isso ou aquilo. Tem uma obrigação de... Eu acho que você tem obrigação... Também nem é uma obrigação, sinceramente falando. Se você quiser se sacrificar, tudo bem, sacrifique-se. Né? Pode entrar no meio ali, talvez você seja agredida, talvez você seja morta, tome um tiro, alguma coisa. Você está fazendo isso por vontade própria, também é direito seu, né? Eu não acho que seja muito inteligente, né? Mas não tem nenhuma proibição de fazer isso. Mas eu acho que inteligente é você tentar achar uma forma que você ajuda o outro sem se prejudicar. Se você não encontrar essa forma, então você talvez espere um pouco, né, até o momento apropriado que você possa chegar junto e tentar dar um auxílio para a pessoa, né? O que um budista leigo faz para ser um bom budista leigo? O mesmo que você faz para ser uma boa pessoa, né? Você tem certos... adicionado algumas coisinhas, né? Por exemplo... Tem coisas que são normais para qualquer ser humano, né? Ser honesto, não agredir os outros, né? Ser uma pessoa humilde, ter gratidão, ser respeitoso, né? Ser esforçado, não ser preguiçoso, né? E assim por diante, né? Agora, alguns detalhezinhos que em geral as pessoas, na cultura atual, né? Já teve em outras épocas, na cultura atual não está muito presente, por exemplo, viver uma vida descomplicada, sabe? Não ficar se envolvendo em complicações desnecessárias, fazer um esforço para ter uma vida simples, sem complicações, sem enrosco, sem envolvimento com gente difícil, com gente esquisita. Simplifique, abandone más amizades, abandone pessoas difíceis. Mesmo que isso signifique ficar mais tempo sozinho, ótimo, melhor ficar sozinho do que mal acompanhado, né? Essa é uma coisa. Outra coisa que também não é comum hoje em dia, não intoxicar a mente. Né? Essa é uma coisa também importante, não intoxicar a mente. Evitar matar seres vivos, mesmo os insetos, né? Na medida do possível, faça um esforço para não matar seres vivos. Se você tiver muita inteligência, muita sabedoria, você vai encontrar formas de viver bem sem ter que matar qualquer inseto, qualquer bicho, né? Requer inteligência, né? Se você não tem inteligência, então tá bom, vai fazendo aí seu mau karma, não tem problema. Mas, eventualmente, você pode ter isso como uma meta, né? Chegar a um ponto em que você consegue viver a sua vida tranquilo, sem estresse, sem matar nenhum ser vivo. Também é um bom parâmetro, né? Mentir, né? As pessoas acham que é legal mentir. Tudo bem, uma mentirinha aqui não tem importância? Tem importância sim. Você estabelecer firmemente na sua mente que você não vai mentir nunca é algo que traz uma qualidade para a mente muito especial, né? E gera um efeito no mundo ao seu redor também muito interessante, né? Então, fora as coisas normais que as pessoas fazem, né, eu diria, né, botar um pouco de atenção nesses 5 preceitos, né? Mas também não deixar se limitar somente aos 5 preceitos que o budista segue. Também, né, não abra a mão do bom senso, né? As coisas óbvias como ser educado. Ser educado não é um dos preceitos, mas é apenas bom senso, né? As pessoas têm que ter bom senso, né? Ser educado é normal, né? Ser, sei lá, direção defensiva no trânsito não faz parte dos preceitos, mas é apenas bom senso, né? Não agrida os outros com o seu carro, não coloque as pessoas em risco com o seu automóvel, essas coisas, né? Bom senso, gente, bom senso, né? Não tem muito mais do que isso. Como ser um budista leigo, longe da sangha? O que é sangha?
Como ser um budista leigo longe da sanga? Normal, simplesmente sendo, né? Você vai praticando. O que define você como um budista são suas ações, não é filiação nenhuma. Não tem nenhuma filiação que faça você budista, pelo menos não no budismo Theravada. Se alguma outra tradição tem isso, então parabéns. Mas no budismo Theravada não tem filiação nenhuma. Você é budista pelas suas ações. O que é Sangha? Sangha significa comunidade, né? Em geral, a palavra Sangha é uma palavra em Pali, né? Em geral, a gente usa essa palavra para Sangha monástica, né? Mas existe a mesma palavra, no budismo é muito comum, né? A mesma palavra serve para vários significados, né? Então, às vezes, a palavra Sangha significa somente os seres iluminados, né? Então, a Sangha, a Arya Sangha, né? Muitas vezes a Sangha significa seres iluminados, né? Em outros contextos, é a ordem monástica, né? Em outro contexto, são os praticantes budistas, né? Todos os praticantes budistas, quer sejam monges ou não, né? Quando você fala de seres iluminados também, né? Todo ser iluminado, quer seja monge ou não, seria parte da Arya Sangha, né? E aí no uso cotidiano, né, onde tem muito contato com monges, né, é mais comum que a palavra Sangha fique reservada aos monges, né? Mas não tem nada que impeça você de usar a palavra Sangha para se referir à comunidade budista, independente de ser monge ou não. Então a próxima pergunta acabou sendo já ser respondida. É interessante se reunir presencialmente com outros budistas leigos com certa frequência? Sim, se você consegue fazer é interessante. Se você não consegue fazer, paciência, você vai praticando, vai tocando a sua prática. De novo, não depende dos outros você ser budista ou não, você que decide se você é budista ou não. Se você consegue ter contato com outros budistas, você faz contato com outros budistas. Mas mais importante do que isso é também fazer contato com boas pessoas, né? Por exemplo, entre um grupo de boas pessoas que não são budistas e um grupo de pessoas ruins que são budistas, pegue o primeiro. Evite os budistas, fique com as boas pessoas. Agora, se as boas pessoas forem budistas, melhor ainda. Então você procura contato com eles, né? Agora, se você não tem opção, você pratica sozinho. Não tem muito o que fazer a respeito. Pode-se encontrar o Dharma em outras esferas de existência ou apenas no mundo humano? Sim, o Dharma não é exclusivo ao nascimento humano. Mesmo em reinos inferiores, né, como o reino dos fantasmas e tal, também, né, as pessoas estão cientes da existência do Dharma. Só que eles não estão em muitas condições de levar a sério ou muitas condições de praticar aquilo, sabe? Mas não é que eles não há acesso à informação, é que realmente eles não têm condições suficientes para botar aquilo em prática, mas não é exclusivo ao mundo humano, né? Como um budista leigo cria os seus filhos com bom senso, inteligência e sofrimento, né? Porque não tem como não sofrer, é um trabalho difícil, né? Você não tem como controlar tudo, né? Então é realmente um trabalho ingrato, né? Você não tem como garantir que as coisas vão dar certo, não tem nem controle, é sempre esse jogo de incerteza, até que ponto eu forço algo, até que ponto eu deixo passar, até que ponto eu seguro, até que ponto eu largo, né? É sempre um negócio, um equilíbrio, né? Que nem você andar numa corda bamba, né? Não tem nenhum ponto que você relaxa, que isso aqui está tranquilo. É sempre um ato de equilibrar o tempo todo, né? Então é bem cansativo e bem doloroso, mas faz parte, né? Foi o que você escolheu, então é assim que vai ser, né? Se você aprender a ter humildade e desenvolver sabedoria, fica bem mais leve. Muito, muito, muito mais leve, né? Se você quiser alguma dica, porque as pessoas talvez seja um padrão que vocês já tenham percebido, né? As pessoas fazem perguntas querendo algum truque para fazer o problema desaparecer, né? A pessoa pergunta, fala uma coisa aí que faz meus problemas desaparecerem. Não tem nada que eu vou falar que vai fazer seus problemas desaparecerem, não tem nenhum ritual mágico, nenhum truque, eu faça isso e tudo vai dar certo. Não existe isso, isso é pensamento da preguiça. A pessoa já parte com uma intenção de preguiça, uma atitude de preguiça, então a pergunta sai, né, expressando essa preguiça, né, ou esse comodismo, né, não existe isso, né, mas não tem nenhum truque, né, para que as coisas derem certo. Mas se eu quiser fazer uma única coisa que eu posso dizer, então desenvolva sabedoria. Com sabedoria tudo fica muito simples e tudo muito, muito fácil, né?
Na verdade, o mundo não é difícil. As pessoas que não têm sabedoria o suficiente, né, para lidar com o mundo como ele é, né? Mas eu digo que não é tão difícil assim não, mas se você tiver que esforçar-se em uma única coisa, esforce-se em desenvolver sabedoria. A partir daí todo o resto começa a se encaixar. Como um budista leigo lida com a injustiça social, com o racismo, com a intolerância religiosa? Em primeiro lugar, sendo um bom exemplo, né? Não se deixando macular por essas coisas, né? Tanto no que diz respeito a se juntar ao grupo de racistas, né? Não se junte uma coisa meio óbvia, né? Mas vou mencionar só para caso alguém não esteja ciente, né? Não se junte aos racistas, por favor. Não se junte às pessoas intolerantes, por favor, né? Mas eu também recomendo você não deixar a sua mente cair no ódio por raiva do racismo, por aversão à intolerância. Não deixe sua mente ser dominada pelo ódio, né? Porque pense, essas coisas surgem do ódio. O racismo surge do ódio. A intolerância surge do ódio. A intolerância religiosa surge do egoísmo, da vaidade, da arrogância, do ódio, do medo, né? Não deixe sua mente ser dominada por essas emoções. Mesmo que você fique com raiva do racismo, você está alimentando o racismo. Por quê? Está alimentando o ódio. Raiva alimenta raiva, né? Então, o real, não use racismo como desculpa para ficar com ódio. Não use intolerância religiosa como desculpa para poder odiar as pessoas, né? Se você é uma boa pessoa, você abre mão do ódio em qualquer instância, qualquer situação. Mesmo pessoas racistas, você olha com bem-querer, com perdão, com tolerância, né? Você entende que elas estão numa situação difícil, elas são burras, elas estão vítimas da ignorância, elas estão vítimas do ódio, elas são vítimas da falta de visão clara. Então, você resguarda a sua mente, você não deixa ela cair no ódio, mesmo quando querendo, não tendo deleite, né? Não sentindo, não achando bonito, né? Essas coisas feias, né? Ainda assim você não cai no ódio, entendendo, né, que essas coisas surgem do ódio. Então, se você sente raiva do racismo, você está alimentando o racismo. Sente raiva da intolerância, você está alimentando a intolerância. Então, você cultiva a sua mente, né? E essa mente sábia, essa mente bondosa, ela vai lá e atua, né? Você, com essa mente de ódio e raiva, não deveria dar opinião nenhuma, porque você é burro. Na medida que você está com a mente cheia de raiva e ódio, você é burro. Não interfira, você só vai aumentar mais ainda o problema. Quando você estiver com a mente pacífica, serena, bondosa, sábia, aquela sabedoria que encontre uma forma sábia, né, de diminuir o racismo, diminuir, né, a intolerância, não a mente rancorosa, arrogante, que olha os outros com desdém. Vocês são racistas, vocês são inferiores. Vocês são intolerantes, vocês são piores, vocês são gente ruim. Eu sou bom, vocês são ruins. E assim por diante, né? Esse tipo de atitude não vai resolver nada, só vai piorar ainda mais. Não, a primeira coisa a fazer é cultivar a sua própria mente, né? E não deixar as emoções que geraram essas coisas ruins dominarem a sua mente. Mais importante. Aí, a partir daí, o que vai ser feito? Aquela pessoa boa que resolve o que vai ser feito. Aí, essa pessoa cheia de ódio e raiva não tem que dar opinião nenhuma. O que um budista faz quando é vítima de um crime? Chama a polícia, gente. Eu não sei também. Chama a polícia, não sei. Chama a polícia, eu acho, não sei, né? Bom, eu diria o seguinte, além do normal, né, de chamar a polícia e tudo mais, lembre-se, né? Lembre-se da morte. Eu acho que a morte é excelente, né? E lembre-se também, né? Quem mais perdeu com isso foi o ladrão. O ladrão realmente se estropicou, porque ele cometeu um crime, né? Ele cometeu um ato terrível. Você perdeu um bem material, sabe? E pense que, sabe, eu consegui isso antes, eu consigo depois. As causas e condições para que esse bem material viesse de mim continuam presentes. Por exemplo, se foi meu esforço, minha inteligência, ou até um presente que me deram, sabe? Eu tenho bons amigos, meus amigos me deram um presente. A amizade que eu tenho continua igual, a amizade que gerou a situação em que eu ganhei esse presente continua presente, né? Continua aqui.
O ladrão não consegue roubar isso, a não ser que você fique com raiva, fique com ódio, fica injustiçado. Ah, que absurdo, não poderia ter acontecido isso comigo. Ou fica pesaroso, rancoroso. Aí você perde a amizade, você perde seu senso de diligência, de esforço, né? A pessoa pensa, eu não vou trabalhar não, porque eu trabalho e me roubam, então eu não vou mais trabalhar. Aí sim você perdeu, porque aí você perdeu algo valioso, né? Você perdeu a sua capacidade de se esforçar, de trabalhar, de ser uma pessoa competente, ser uma pessoa capaz. Você se tornou incapaz, né? Antigamente você era uma pessoa capaz. Depois que você foi assaltado, você perde a esperança, aí agora você é incapaz, não consegue mais realizar as coisas, né? Então você pensa assim, né? Aquilo que fez possível eu ter esse bem material continua presente. Então o ladrão roubou o que é menos valioso. O mais valioso não foi embora, continua aqui. Então você resguarda o seu bem-estar, resguarda a sua saúde mental. Não deixa um ato de crime destruir o seu coração, a sua mente. Que destrua-se somente os bens materiais, porque esses bens materiais também não valem nada. De qualquer forma, quando você morrer, você vai ter que largar tudo isso mesmo, que se dane. Deixa o ladrão roubar, ele que se vire com esse problema. Quem fez errado foi ele, o ladrão que sofra. Eu não vou sofrer por causa do ladrão, entendeu? O ladrão fez errado, ele que sofra. Eu não fiz nada de errado. Eu não tenho necessidade de sofrer nenhuma. Eu não tenho obrigação de sofrer, né? Então você pensa assim, né? E também pensa na questão do karma também. Mas, talvez esteja certo. Talvez esteja certo. Quem mandou eu nascer, ser humano? Quem mandou eu nascer no Brasil? Algum mau karma fez eu nascer no Brasil, agora é assim mesmo. Então eu vou experienciar esse mau karma ter nascido no Brasil. Talvez esteja bom também, mas como é que sabe? Às vezes é isso mesmo, talvez esteja certo. Quem sabe tem razão ter me roubado. Talvez seja razoável eu ter sido roubado. Tudo bem. Bola pra frente. O que mais? Está acabando já. Só mais duas, gente. O que um budista faz quando comete um mau ato do qual se arrependeu? O que um budista faz quando comete um mau ato do qual se arrependeu? Eu acho que você procura lembrar, né? Falar, isso foi um mau ato, preste atenção. Você pode até sentar e investigar esse mau ato, né? E pensar, bom, isso que eu fiz é ruim. Ok. Quais foram as causas disso? Né? O que é que me levou a cometer esse mau ato? E então, ter identificado as causas, ficar mais atento para que isso não se repita no futuro, sabe? Começa a enxergar esses estados mentais como nocivos, né? Perigosos, né? Quando aquele estado mental surge, lembra, olha, isso aqui é o estado mental que me levou a fazer aquilo. E o estado mental não é meu amigo, cuidado. Você está na presença de um inimigo. Aqui agora existe um inimigo na sua presença, cuidado. Né? Você fica atento, fica cuidadoso, né? Fica atento à sua mente, né? Olha para esses estados mentais que levam as más ações com como é que chama? Não é bem inimizade, mas com, sabe, ciência. Você não é meu amigo. Você não é meu amigo. Não deixe eles mentir para você e fingir que são seus amigos. Eles não são seus amigos. Você tem prova disso. Porque você lembra aquele mau ato que você cometeu, encorajado por esses maus estados mentais. Então você lembra, mantém bem fresca a memória, né? E lembre-se, né? Esses estados mentais não são meus amigos. Eu não vou mais deixar vocês me controlarem, né? E assim você evita repetir esse mau ato, né? Agora tem coisas também que são óbvias, né? Você foi... como é que chama? Como é que chama isso em português? Deselegante? Agressivo, deselegante, mal educado com alguém, né? Você vai lá e pede desculpa, né, gente? Tem certas coisas que são óbvias, né? Vai lá e pede desculpa aí, eu estava com raiva, eu falei de maneira agressiva, peço desculpas, né? Se você quebrou algo de alguém, vai lá e compra e repõe aquele que você quebrou, né? Isso é apenas bom senso e amizade, né? Não tem nada demais, né? É uma coisa que qualquer pessoa decente faria, né? Agora, em termos de budista, que tem esse preocupação com o cultivo da mente, né? Então, isso que eu falei anteriormente, né? Sobre estar atento e enxergar as causas e condições. E a última pergunta. O que um budista faz quando ganha... O que um budista faz quando ganha na loto? Eu diria assim, fique muito atento.
Cuidado. É algo muito traiçoeiro isso, né? Essas coisas são muito traiçoeiras, né? Mantenha a mente tranquila, o máximo possível de equanimidade, não precisa ficar, né? Tipo, não estou sentindo nada, mas também, é óbvio que você vai ficar contente, né? Com algo como isso, né? Mas se mantenha a mente tranquila, não se empolgue, né? Na verdade, esse dinheiro pode ser muito perigoso. Se você não tiver cuidado, você vai virar um viciado em drogas, você vai virar uma pessoa chula, que, sabe, você vai, ainda mais nesse ponto, sabe, até que uma certa vantagem estar no país como o Brasil, né? Você ficar esbanjando e ficando se exibindo demais, você vai ser sequestrado, né? Então, melhor coisa, calma, relax, né? E entenda, né? Esse dinheiro não é sinônimo de felicidade. Esse dinheiro é sinônimo de conforto físico, de facilidades. Se bem utilizado, ele pode montar uma vida tranquila, uma vida sem estresse, né? Mas não é sinônimo de felicidade. Se não tiver inteligência, esse dinheiro pode, às vezes, até virar um perigo para si mesmo, né? Até ser a sua destruição, né? Eu ouvi um... O que eu vi a respeito? Ou alguém me falou? Eu não sei, a gente chegou, de alguma forma tem essa ideia de que 90% das pessoas que ganham na loto perdem tudo e acabam pior do que estavam antes, né? Tem um pouco de a ver também com quem é o tipo de pessoa que joga na loto, né? Eu não lembro se... Isso é a minha opinião, eu não sei se estava no que me disseram ou não. Mas na minha opinião, acho que tem um pouco a ver também o fato... Sabe, se a sua esperança de ganhar dinheiro é jogar na loto, você já não tem boas qualidades, né? O tipo de qualidade mental que vai fazer quando você ganhar na loto, você fazer bom uso daquele dinheiro, sabe? Você a sua disposição mental já não é boa, né? Se a ideia de você, olha, eu quero viver confortável, vou jogar na loto, já começou mal, Caso você ganhe, né? Já tem a ver com isso, tá? Você não é uma pessoa que tem a boa disposição, né? Para fazer o uso sábio desse recurso, mas tudo bem. Mas além disso, né, ocorre muito que as pessoas então se deixam levar, né? Se deixam levar por isso. Aquilo prejudica elas, né? A pessoa começa a virar alcoólatra, vira viciada em drogas, ou se vicia no estilo de vida que não é sustentável. A vaidade faz com que a pessoa acabe com más amizades, né? Frequentando pessoas ruins, pessoas interesseiras, pessoas chulas. A pessoa, por exemplo, sei lá, vamos supor que é um homem, ganhou na loto, agora eu quero sair com meninas lindas e maravilhosas, mas você é feio, você é velho, você é careca, você é feio, você é velho. É óbvio que esse desejo de sair com mulheres bonitas só vai atrair pessoas ruins, nenhuma pessoa boa vai querer ser sua companhia, né? Você vai atrair pessoas interesseiras que querem dinheiro, né? Quando você está cercado de pessoas interesseiras que querem dinheiro, todas as pessoas boas vão embora. E mais pessoas ruins chegam. Você vai ficar preso num ciclo, né, de pessoas ruins, de pessoas, sabe? Você se põe numa sociedade ruim, uma sociedade de pessoas feias, né? Então pode ser muito ruim, sabe? Dinheiro não é sinônimo de felicidade, né? Dinheiro não é crime, né? Então no budismo não tem a ideia de as pessoas ricas, obviamente, são pessoas ruins. Não existe essa ideia. Se o dinheiro foi ganho de maneira honesta e correta, é um benefício seu, sabe? É um benefício seu. Se você usar esse dinheiro com sabedoria, parabéns, não tem crime nenhum em usufruir, né, o que você conquistou, né? Você não tem obrigação de viver simples, não tem obrigação de viver de maneira pobre, né? Inclusive o Buda até critica, né, a pessoa que tem muito dinheiro e não consegue usufruir aquele dinheiro por mesquinharia, por avarice, né? O Buda critica isso, é uma pessoa inferior. Agora, se a pessoa tem dinheiro, não tem apego ao dinheiro, ela tem felicidade interna que não depende do dinheiro, né? O que uma pessoa dessa faria, eu imaginaria, né? Seria que ela estabeleceria uma vida confortável para si mesma, né? Sem muito luxo, porque luxo é desnecessário e só traz problemas, né? Então, se é uma pessoa que tem bem-estar interior, uma casinha simples é o suficiente. Ela não precisa de luxo, de ouro e mármore. Uma casinha simples é o suficiente. Mas uma casinha que funciona, sabe? Você abre a torneira, sai água.
Você liga a luz acende, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? Não precisa ser tão assim austero ao ponto de as coisas não funcionarem, né? Você compra um carro novo, por quê? Porque o carro novo funciona. O carro novo não te dá problema, né? O seu ponto de vista é como é que esse dinheiro facilita a minha vida, né? Não é a questão de como é que esse dinheiro me faz mais importante, mais, sei lá, né? Não é uma questão de alimentar a vaidade, né? E luxo, né? Ou preguiça. É uma questão de, bom, como é que esse dinheiro pode ser utilizado com inteligência, de forma que eu tenha uma vida tranquila e sem preocupações desnecessárias, né? Então você compra uma casinha tranquila, um terreno agradável, num bairro saudável, né? Num ambiente saudável, uma casinha simples, confortável. Se quiser, se faz muito calor, você bota um ar-condicionado, faz muito frio, você bota o aquecedor, né? Se achar que um carro é útil, compra um carro simples, mas um carro bom, que funcione, não dá problema. Um carro, você tem dinheiro para o carro novo? Compra um carro novo, que aí não dá problema. Você usa ele, não te esquenta a cabeça, né? E aí o dinheiro que sobrar disso, você faz atos que tragam felicidade, né? Você, por exemplo, atos de caridade, atos de boa ação, ajuda boas pessoas, ajuda a plantar uma floresta, ajuda a reflorestar uma área, ajuda uma ONG que cuida de animais, ajuda uma ONG que cuida de pessoas idosas. Usa o dinheiro de maneira que ele traga felicidade, que traga bem-estar. Né? Quiser ir viajar, pode viajar, gente, não tem problema nenhum. Use seu dinheiro. Você quer visitar outras culturas, vai visitar outras culturas. Mas apenas cuidar, né? Não deixe o dinheiro alimentar as más qualidades mentais, né? Não deixe o dinheiro alimentar o vício em sensualidade, em prazeres sensuais. Não deixe o dinheiro alimentar a vaidade e a arrogância. Né? E assim por diante. Né? E não tem essa ideia, dinheiro é sinônimo de felicidade. Não é. Não é sinônimo de felicidade. Quando bem utilizado, pode trazer conveniência. Né? E conveniência é muito útil para uma mente saudável. Para uma mente doentia, conveniência não é muito útil. Conveniência só deixa você pior ainda. Mas sua mente já está inclinada em direção a coisas saudáveis. Quando há conveniência, você faz mais coisas saudáveis ainda. Você tem liberdade para fazer boas ações. Né? Então é útil, né? Conveniência é útil para uma pessoa saudável. Então não há crime em possuir dinheiro, apenas fique atento. Né? Ok? Acabou as perguntas, gente. Então por hoje eu só estou exausto. Então semana que vem a gente volta às nossas palestras normais. Né? Semana que vem eu ainda estou em recuperação da operação, então eu estou dando as palestras aqui da minha cabana, mas hoje é dia 22. Eu vou falar com o médico, tenho uma consulta com o médico quarta-feira, né? Aí eu vou ver o que ele diz. Talvez semana que vem eu já volte para as palestras normais lá no salão de meditação. Talvez não, talvez eu tenha que permanecer aqui em repouso, mas a gente vê semana que vem, ok? Então por hoje é só, então até mais.